Junta-se nesta edição Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista. Agradeço a sua presença. Julgo que não terá ficado surpreendido com esta decisão do Tribunal Constitucional, até porque eu já o tinha ouvido há algum tempo dizer que esta decisão do Governo dos Açores era ferida de legalidade. Sim, a decisão do Tribunal Constitucional não é nenhuma surpresa e posso dizer que há um aspecto em que a decisão me tranquiliza, mas também devo dizer que há um outro aspecto em que a decisão me deixa preocupado. O aspecto positivo, digamos assim, em que me tranquiliza é, de facto, o reconhecimento, que parece ser óbvio, de que a imposição de uma quarentena, o confinamento das pessoas num certo lugar, havendo suspeita da doença, significa uma privação da liberdade individual e, portanto, estamos a lidar com um bem jurídico da máxima importância, que é a nossa liberdade de nos movimentarmos, de sairmos, de estarmos com estas pessoas, irmos àqueles lugares. Isso parece-me que o Tribunal Constitucional fez bem reconhecer que, de facto, a quarentena é uma privação da liberdade pessoal. Mas há um outro lado de tudo isto, e essa é a parte em que eu fico preocupado, porque se isso é verdade, também não é menos verdade que a região autónoma, no caso dos Açores ou da Madeira, ou qualquer instituição, tem de ter instrumentos que permitam defender a saúde pública e os direitos à vida e à saúde das outras pessoas que não estão infectadas, assim como também deve, evidentemente, estabelecer medidas de proteção das pessoas que estão infectadas. E, portanto, quando vi no acórdão, vi de manhã, que a região autónoma não poderia tomar nenhuma medida restritiva porque estava fora do seu leito de competências, isso, a meu ver, é muito estranho, porque há, desde logo, dois serviços regionais que têm, por definição, restringir liberdades, que é o Sistema de Proteção Civil, em que há estados de calamidade, de contingência e de alerta, e o próprio Sistema Regional de Saúde, que tem, evidentemente, um lado bonzinho, mas também tem um lado drástico, que é o lado da imposição de medidas de prevenção e de imposição do confinamento. E, portanto, essas Professor, medidas... em Portugal continental também, só a Assembleia da República o pode fazer, o Governo não pode tomar uma decisão dessas sozinho. Sim, está bem, mas é que neste caso nós estamos a lidar com a região autónoma dos Açores da Madeira, que tem competência legislativa própria, e há uma lei de base da saúde nacional que prevê a existência de um sistema regional de saúde, como há uma lei nacional de proteção civil que também prevê a existência de uma lei regional de proteção civil. E repara outra coisa, então quer dizer, ao nível da República pode haver o confinamento obrigatório, a imposição da quarentena pela Direção-Geral de Saúde, nunca ouvi nenhum problema quanto a isso, sem sequer recorrer ao próprio Tribunal, portanto isso tem sido praticado, segundo me dizem. Até em energias autónomas isso não pode ser, quando o problema de saúde pública é lá deslocalizado numa ilha e quando há uma autoridade regional de saúde que tem esses poderes, aliás que vem também de um tratado internacional de que se fala pouco, que é o Regulamento Sanitário Internacional, que precisamente prevê várias medidas de graduação distinta, podendo chegar ao extremo da imposição de uma quarentena ou de um confinamento domiciliário. Portanto, também, isso implica então que haja aqui alterações legislativas para que o Governo tenha essa capacidade, o Governo Regional? Claro, porque esta decisão do Tribunal Constitucional, se é boa num aspecto, parece-me evidente, pode ser preocupante noutro aspecto, que é o de cortar as pernas às regiões autónomas na tomada de medidas que só elas é que podem ter, porque elas é que têm uma presença de proximidade perante uma emergência sanitária, porque nós estamos a ver a Sra. Diretora-Geral de Saúde da República a deslocar-se a uma das ilhas dos Açores para lá impor uma quarentena obrigatória. Isso não faz nenhum sentido. Portanto, tem que ser a autoridade próxima, local, e ainda por cima num contexto de urgência e de emergência, que deve tomar essas medidas, e essas medidas estão estabelecidas na legislação regional, quer no âmbito do Serviço Regional de Saúde, como no Serviço Regional de Proteção Civil. E eu admito que houve um aspecto que não correu bem e até o Governo Regional corrigiu em resoluções posteriores. Portanto, este caso por si está encerrado, que é o facto de comunicar, quando há uma privação de liberdade por confinamento, comunicar ao Tribunal. Isso penso que era uma coisa óbvia e assim acho que o problema da inconstitucionalidade dessa privação de liberdade fica acautelado. Agora, não podemos desproteger por completo as regiões autónomas ou fazer intervir nas regiões autónomas mecanismos que são nacionais, que não estão, por definição, afeiçoados a uma intervenção que é sempre local, que é sempre distante e que é sempre urgente. Portanto, há aqui o Tribunal Constitucional, curiosamente, além da constitucionalidade, analisou aqui também alguns aspectos, até da forma como essa quarentena foi levada a cabo. Falou em comparação com uma espécie de pena de prisão. Sim, aí nesse aspecto aliás, o acordo é muito extenso, conta a história toda, o seu relatório é muito extenso e faz a transcrição
exaustiva de todas as peças processuais. Evidentemente, nesse aspecto, o Tribunal Constitucional confirma já uma intuição que tinha sido suscitada na primeira decisão de Ponta Delgada, que é, aliás, que já tinha sido referida por vários juristas, eu próprio também já o escrevi nessa matéria, que é a ideia de que o confinamento obrigatório é uma privação de liberdade. Não é uma detenção em caso de flagrante delito, de um criminoso, mas é equivalente a uma privação de liberdade, como é, por exemplo, o internamento compulsivo por anomalia psíquica. Neste caso, não é anomalia psíquica, mas é uma doença infecto-contagiosa. Portanto, é lógico que isso é uma privação da liberdade drástica e para as coisas mais drásticas temos que fazer intervir os instrumentos que melhor protegem os cidadãos em Estado de Direito, que são os próprios tribunais e a função judicial. Portanto, nesse aspecto, pareceu-me muito bem a decisão e contou a história toda e penso que isso foi equilibrado. Agora, depois, com o que eu fiquei preocupado foi com a parte final do acórdão, em que, no fundo, dá a entender, ou deixa implícito, enfim, vamos ver se isso depois será assim, que, afinal, não há nenhum instrumento de restrição das liberdades que possa ser utilizado pelas regiões autónomas, quando, ainda por cima, é a própria lei, as leis da República, quer a Lei de Bases da Saúde, quer a Lei de Base da Proteção Civil, que dizem que há sistemas regionais de saúde e proteção civil e que lá também se aplicam medidas de restrição das liberdades, porque, neste caso, a Autoridade de Saúde Regional o que é? É uma polícia sanitária. Então, mas a polícia comum não pode também deter pessoas, não pode também fazer operações stop, não pode tomar medidas de polícia. Estas medidas que são tomadas, esta da quarentena é muito drástica, mas há outras, por exemplo, a imposição de testes, são o quê? São medidas de polícia sanitária. Isso não tem nada de extraordinário. Portanto, falta aqui uma perspectiva que é de ver os poderes das autoridades de saúde regionais como, neste aspecto específico, não noutros mais burocráticos, como medidas de polícia sanitária. Portanto, na sua opinião, os governos regionais vão ter que prestar atenção a esse gap, a esse buraco legislativo que existe e terão que tomar alguma iniciativa. Eu queria também, rapidamente, que me comentasse, a sua colega Teresa Violante chamava aqui a atenção para o facto de, até de uma forma surpreendente, que ninguém tenha suscitado a inconstitucionalidade com tantas organizações das defesas de direitos humanos, por exemplo? Bem, talvez não considerasse as normas inconstitucionais, não sei, quer dizer, aqui talvez enfim, dirigisse a minha atenção à Provedoria de Justiça. É verdade que o Provedor de Justiça não pode intervir quando os processos estão em tribunal, mas eu recordo, antes da primeira decisão de habeas corpus ter sido considerada procedente por parte do Tribunal de Ponta Delgada, que eu até conheço o advogado que o fez, que dirigiu à Provedora de Justiça uma queixa e não aconteceu nada. Portanto, é evidente que aqui a Provedora de Justiça tem que estar mais atenta e deve agir em prol dos direitos dos cidadãos. Aliás, é para isso que ela serve. E, portanto, se há tantas queixas e depois não acontece nada do ponto de vista de levar essas queixas às consequências de os tribunais poderem declarar a inconstitucionalidade dessas normas que sejam inconstitucionais, penso que isso deve ser feito no sentido de essas atividades dos órgãos de fiscalização poderem ser mais ativas. Mas eu acho que a questão é mais complexa do que isso, porque há aqui o cruzamento, há aqui dois problemas. Há um problema da medida em si, se é necessário ou não a intervenção do tribunal, e depois há o problema de quem toma a medida e com que instrumento normativo. E, portanto, neste momento, se esta doutrina do Tribunal Constitucional permanecer no futuro, vamos ver, pode haver aqui um problema de PAN, de bloqueio dos instrumentos de emergência sanitária por parte da região autónoma dos Açores, que no fundo vai deixar de ter instrumentos para acudir a uma emergência sanitária. Então, quem é que vai resolver o problema? São as autoridades de saúde da República que se vão deslocar aos Açores para lá resolver um problema de emergência sanitária local? Vejo isto com alguma preocupação, como imagina. Obrigado, professor, pelas suas preocupações e por partilhar também a sua leitura desta decisão do Tribunal Constitucional, considerando que o Governo Regional dos Açores violou a Constituição ao impor uma quarentena obrigatória.